Meu amigo, você não é errado. Se você comprar seu Nintendo Switch logo nesse finalzinho de 2024, digamos que eu tenho umas notícias pra você, mas calma. Cada vez mais o Nintendo Switch 2 está dando mais indícios de lançamento para 2025. E tá, como a gente vai explicar tudo isso? Calma aí. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não tá entendendo nada, vem comigo que eu vou tentar te explicar tudo o que tá acontecendo sobre o lançamento de 2025, sobre o Nintendo Switch 2 e tudo que você precisa saber para ficar informado. Vem comigo. Então, digamos que 2024 já tá acabando. Que ano corrido, não é mesmo? Mas tudo bem, estamos aqui para falar sobre o Nintendo Switch. E por que eu sinceramente acho que não vale a pena você comprar um logo agora nesse finalzinho. É bem comum a gente ver aí período de Natal, você comprar como presente, ou seja, para se auto-presentear mesmo. Mas eu quero te dar um contraponto. Acho que cada vez mais, desde a metade do ano de 2024, eu já era um pouco contra a compra de um Nintendo Switch logo nesse ano. Já que cada vez mais a gente já tinha indícios de que o Nintendo Switch 2 estava chegando e queria ser realmente uma forma de substituir o Nintendo Switch normal. E agora, nesse final de ano, eu diria que está mais presente ainda essa possibilidade. Então, digamos que realmente eu ainda apoio bastante a opção de você esperar um pouquinho. Mas o porquê exatamente disso? No momento que eu tô gravando esse vídeo, logo praticamente no final de ano já de 2024, eu apoio você esperar um pouco, pelo menos, o lançamento do Nintendo Switch 2. Isso porque, com o lançamento dele, você poderá analisar um pouco melhor a situação de compra do console. Acho que uma coisa que seria bem decepcionante é você comprar um Nintendo Switch logo agora, lançar o Nintendo Switch 2 e você achar ele um console bom. Mas você já comprou o Nintendo Switch. Vai ser tão ruim você ter que vender ele para comprar o Nintendo Switch 2, você vai provavelmente ter que vender mais barato do que comprou, vai ser um perrengue. Então, sinceramente, a minha opção que eu preferia que você fizesse, caso você ainda esteja em dúvida sobre essas escolhas, é espera. Espera um pouco. Tanto pelo fator de você poder visualizar os jogos que vão vir com o console, ver a potência que ele pode trazer e se realmente ele é bom o suficiente para que você pretenda comprar ele, entra um fator muito importante também aqui: preços. Como todo mundo já sabe, o Nintendo Switch 2 não é algo de superstição nem nada, ele é comprovado que vai ser um console bem mais potente que seu antecessor. Isso desde sempre já foi um ponto muito dito desde o lançamento em 2017 do console. O Nintendo Switch nunca foi um console realmente potente, e isso sempre trouxe questões complexas para falar sobre esse console. Por não ser um console muito potente nem nada disso, muitos jogos sempre foram cortados para ele porque ele não conseguiria rodar. E ultimamente, nesses últimos 2 anos pra cá, muitos lançamentos foram bem conturbados, seja com cancelamentos para lançar para o Nintendo Switch, ou até mesmo lançamentos bem questionáveis, com taxa de frames bem abaixo do comum e qualidades gráficas questionáveis, pelo menos. Isso vem mostrando que o Nintendo Switch ele tá ficando um pouquinho para trás, e que ele sinceramente já tá sendo deixado de lado na prateleira para ter um recebimento do seu próximo irmão, o Nintendo Switch 2. Mas, voltando ao que eu tava falando antes, não é porque eu estou querendo ser chato de falar de você não comprar esse console agora, mas que o Nintendo Switch 2 vai ser uma ótima forma de entrada para o Nintendo Switch se você tem interesse nesse console. Se você parar pra pensar, é muito provável que os Nintendo Switches como um todo tenham uma certa queda de preço, pelo menos no lançamento do Nintendo Switch 2. Isso porque, com o lançamento dele, muito provavelmente lojas grandes ou simplesmente lojas que mexam com consoles queiram vender seu Nintendo Switch de forma um pouquinho mais fácil para que você tenha mais interesse no Nintendo Switch 2. Então também não vai ser muito difícil você ver em lojas como Shopee, Enjoei, OLX, pessoas vendendo seus consoles por bem menos também para comprar o Nintendo Switch 2. Acho que lugares como esses são muito bons para você procurar por valores mais interessantes os usados. O LX Marketplace do Facebook e até mesmo a Enjoei conseguem ser sites muito bons para você achar esses consoles num valor legal e que realmente seja atrativo para você. Então, como eu falei, muito provavelmente com o lançamento do Nintendo Switch 2, não só é bom você esperar para ver o que o console pode te oferecer, principalmente, mas também olhar para essa questão de que muito possivelmente os valores dele tenham alguma queda, já que muitas pessoas vão querer estar comprando o Nintendo Switch 2. E se você quer um console como esse, você possivelmente vai encontrar em lojas de venda de usados por forma muito mais barata. Sem dizer que quando a gente olha para essas questões, algo que entra ainda mais em ênfase
é o desbloqueio. Se você sempre teve interesse no desbloqueio desse console, a partir do lançamento do Nintendo Switch 2, isso aqui vai se tornar ainda mais fácil para você. Já que é comprovado que com o passar do tempo, principalmente com o 3DS, que foi o antecessor do Nintendo Switch, após o lançamento de novas versões, se tornou muito mais fácil o acesso ao desbloqueio. E isso provavelmente vai acontecer com esse rapazinho aqui. Então não é difícil pensar que com o lançamento do Nintendo Switch 2, você comprar o Nintendo Switch e já desbloquear vai se tornar algo ainda mais fácil do que já é atualmente. Então eu também gostaria de levar isso em conta. Sinceramente, eu apoio bastante você esperar um pouquinho. Provavelmente ele vai lançar ali para início, metade de 2025 esse console. Então é interessante você esperar. Principalmente porque, como eu falei, se ele for um console tão bom assim, com jogos que possam valer muito a pena, eu sinceramente preferiria comprar o Nintendo Switch 2. Mas se eu ainda assim achar que não vale a pena, nada como dar essa esperada e possivelmente achar ele com um valor bem mais em conta no marketplace da vida. Mas, claro, como eu tô falando aqui, isso não passa da minha opinião. Então não leve isso como verdade. Sinceramente, são as coisas que eu pretendo fazer, mesmo já tendo o Nintendo Switch, é o que eu pretendo fazer para qualquer outras coisas. Eu tô deixando de lado comprar algumas outras coisas, principalmente consoles que eu achei por valores que, na minha opinião, seriam legais, por causa desse console. Sinceramente, eu vejo o Nintendo Switch 2 como uma porta de entrada incrível para todos os novos jogos que vão ter lançando com ele. Alguns jogos como Pokémon, que é o que eu sempre tive muita paixão, vão estar lançando para esse console numa versão muito melhor do que a do Nintendo Switch. Pelo que parece, já foi comprovado que jogos como, por exemplo, o Legend ZA vai ter lançamento cross-gen. Isso já aconteceu anteriormente com o Zelda Breath of the Wild, que teve seu lançamento para o Nintendo Switch em 2017, junto do Nintendo Wii U. Eles tiveram um lançamento junto em consoles diferentes, e as diferenças gráficas e de potência eram bem claras, e isso é o que pode trazer essa maior diferença quando se trata do Nintendo Switch, já que a maioria dos jogos aqui rodam na faixa dos 30 FPS, principalmente quando se trata de Pokémon, o que pode ser mudado rapidamente no Nintendo Switch 2, com jogos tendo um lançamento a 60 FPS, e isso realmente é uma revolução muito grande para esse console, pois um dos maiores problemas e críticas que a gente vê não são só questões gráficas, mas principalmente ser estável na hora de ter um FPS presente. É muito fácil você citar Pokémon Scarlet Violet, Legends ZA, até mesmo Sword and Shield que não tiveram lançamentos muito bons, até um pouco conturbados, com explicações mal exemplificadas e lançamentos com FPS baixo ou apenas instável, ficando na casa dos 30 FPS para baixo. Pokémon Scarlet Violet é o maior exemplo disso. Ele lançou, no seu dia de lançamento, ele tinha o seu lançamento com apenas 30 FPS para baixo e uma qualidade gráfica minimamente questionável. Se fosse para me perguntar a minha opinião perante a isso, eu diria que sim, eu prefiro esperar um pouco, ver como é que vai estar esse lançamento. Se valer a pena, eu preferiria comprar o Nintendo Switch 2 realmente, mas se não, o Nintendo Switch tá aqui para mostrar para você que vale muito a pena isso tudo. É um console muito bom, mesmo. Até hoje em dia, ele realmente não deixa muito a desejar. Ele realmente é muito bom. Aqui, nesse caso, eu estou usando uma capinha, né, pro meu console para proteger ele. Eu estou usando uma capinha para proteger o meu console. Mas, cara, é um console que eu acho muito bom. É muito compacto, mesmo que ele não seja a coisa mais ergonômica do mundo. Mas, mano, é um console que realmente vale muito a pena. Seja para você poder jogar com amigos, em família, até mesmo sozinho. O fato de você poder desconectar os controles e jogar ele solo com outras pessoas é muito legal. É um console muito bom mesmo. Mas como eu falei, o Nintendo Switch 2 está aí para poder mudar essa margem que a gente já tem conhecida. Sinceramente, eu esperaria e acho que pode valer muito a pena você esperar pelo menos por essas questões que eu trouxe para você. Se você achou que esse vídeo foi útil, considere deixar um like aí, um comentário e dizer o que você acha que pode melhorar aqui nesse canal. O retorno dele me deixa muito feliz e eu espero que vocês gostem do conteúdo de retorno desse canal. Eu sou o RZN e te vejo no próximo vídeo. Falou! Oh meu Deus, só depois que eu acabei eu lembrei de falar. Lembrando, isso é apenas a minha opinião. Então se você não compactou com ela, tudo bem. É só pra deixar claro, porque às vezes deve ter alguém aí que vai se questionar e vai falar que eu tô errado. É só a minha opinião. Então, é isso. Falou! Had